Boa tarde a todos. Eu sou Roberto Dariva, sou o diretor-geral Latam da Profex e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o planejamento orçamentário 2027, que na maioria das opiniões vai ser o ano mais complexo de se fazer orçamento e de se planejar. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre isso. E aí eu vou começar um pouquinho falando aqui para vocês qual que é a nossa... O que a gente vai explorar hoje. Então a gente vai ter um pouquinho sobre o cenário, por que começar mais cedo nesse ano. A gente vai passar sobre os 5 erros mais comuns que as empresas cometem ao fazer o planejamento do próximo ano. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre o porquê 2027 vai ser um ano desafiador, um ano diferente. A gente fala um pouquinho sobre como estruturar, então a gente vai trazer aqui um passo a passo de como estruturar esse orçamento. E depois a gente fala um pouco do cronograma e de um checklist que todos precisam ter para fazer um planejamento de sucesso. E, por fim, a gente vai falar um pouco das tendências que vão moldar o nosso futuro, o nosso próximo ano. Então, antes da gente começar, quem estiver aqui online conosco já pode apontar para esse QR Code, para esse QR Code, que tem um e-book com o passo a passo, que vai ser um guia para que vocês possam fazer o planejamento em suas empresas. Para quem está começando agora e para quem também já faz há muitos anos, é sempre bom ter um comparativo e checar, sempre tem alguma coisa que você pode melhorar. Então, esse guia a gente fez não só com a nossa experiência, mas a experiência dos quase 1.000 clientes que a Profex e o All Strategy. A Profex adquiriu o All Strategy aqui no Brasil, então juntas nós temos quase 1.000 clientes aqui e a gente aprende todos os dias com os nossos clientes, então consolidamos esses aprendizados aqui nesse e-book. Então, vocês podem apontar aqui e baixar esse e-book, vai ser um guia gratuito para todos vocês. Bom, hoje aqui a gente tem 2 convidados que eu vou começar pedindo para se apresentarem, começar pela Janaína Pujol. Por favor, você pode se apresentar aqui e contar um pouco da sua experiência para os nossos convidados. Olá, boa tarde a todos, boa tarde. Antes, agradecendo o convite de poder participar desse evento, então eu estou bastante animada com ele. Eu tenho mais de 15 anos de experiência na área de planejamento financeiro e controladoria, trabalhando em empresas de médio e grande porte, então faz parte da minha rotina trabalhar com relatórios gerenciais, orçamento, revisão orçamentária, orçamento contínuo, indicadores, então esse é o meu dia a dia e minha rotina. Ou seja, você ajuda as empresas a estruturarem um planejamento, a fazerem seus próprios planejamentos e orçamentos do próximo ano. Exatamente. Do ponto de vista de consultoria, né? Isso, eu trabalho com implantação de controladoria e FP&A para empresas de pequeno e médio porte, atualmente, né? Legal. Muito bom. Obrigada. E também temos aqui o Everson. Everson, obrigado por ter vindo também e conta um pouquinho para o pessoal aí da sua experiência. Muito bem, obrigado, Roberto, pelo convite. Convite da Profex para mim é um privilégio muito grande participar. Isso é a nossa carreira, a nossa vida. A gente faz. Eu tenho formação em contábeis em 2003, então faz bastante tempo. E há mais de 20 anos venho trabalhando, construindo minha carreira e ajudando as empresas a crescerem, né? Para isso, no plano tributário, financeiro, captação de recurso, moldando realmente como a empresa consegue ter a estratégia e o tático e a operação. Então, nesse formato, nesse modelo é que eu venho colocando aí os mais de 20 anos de carreira e privilégio, de novo, bem grande participar e falar um pouco sobre o dia a dia. Acho que o mais desse encontro a gente não tem uma fórmula pronta, a única fórmula que funciona. A gente tem empresas com níveis de maturidade diferentes, pequena, média e grande. E mesmo assim, cada uma está num estágio da história da carreira da empresa. Quando a gente chega como profissional da área financeira, de tributário, de contabilidade, o mais importante é entender a empresa, respeitar o momento da empresa, seja um momento difícil, como já aconteceu em empresas com período complicado ali, DRJ, como estamos hoje vivendo também um período bem complicado. Esse profissional da área financeira, apoiado pelo time e tendo o software adequado, ele consegue dar a resposta para a empresa de dar um próximo passo, ou pelo menos segurar
apertar ali as contas e segurar para respirar fundo e passar aquele momento. Então, é isso que a gente vai falar um pouco hoje. Legal, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Acho que a gente vai falar bastante hoje e eu acho que aqui hoje vai ser um webinar um pouco diferente. A gente está pegando o conteúdo desse e-book que traz como fazer o planejamento e a gente vai interagir entre um slide e outro, a gente vai batendo um papo. Então, o primeiro slide aqui já começa pelo por que começar agora. Então, 42% das organizações levam 2 a 3 meses para finalizar um orçamento. Isso, independente do tamanho. Quando a empresa é menor, obviamente é mais simples, mas, em média, as empresas levam 2 a 3 meses para fazer. E 32% levam mais, levam de 4 a 6 meses. Então, isso aqui, não importa como é feito o orçamento, ele pode ser feito com planilhas, como softwares, como os nossos aqui, o Profix FP&A Plus ou o Profix Plano, que pode fazer, mas o importante é começar cedo para que você possa fazer, porque no planejamento você sempre acaba descobrindo uma série de nuances. Então, queria começar perguntando para vocês o porquê que é importante começar cedo a fazer o planejamento. Então, começar primeiro as damas, vamos pela Janaína. Janaína, por que é tão importante começar a fazer um planejamento cedo e acabar dentro do prazo, obviamente, para começar o ano já trabalhando nele? Eu penso que quanto mais complexo for o orçamento, o segmento da empresa, quanto antes ela conseguir iniciar esse orçamento, melhor vai ser para ela, porque ela vai estruturar o orçamento de uma forma melhor, vai ter premissas melhores e vai ter qualidade nas decisões. É que não dá para a gente deixar para o último momento, o último minuto, e todo mundo sair correndo, fazer o orçamento correndo, e daí as decisões serem tomadas de última hora, muitas vezes desconectadas ali com o que deveria acontecer de forma mais homogênea no próximo ano. Então, eu penso que quanto antes iniciar, é melhor, mais organizado, com premissas mais efetivas e com qualidade de decisões melhores e mais assertivas para o orçamento do próximo ano, né? Que seja algo que todos consigam, todos os gestores consigam, como que eu posso dizer, abraçar aquilo, participar daquilo. Acabar antes do previsto não tem problema, o problema é acabar depois ou não terminar no meio do planejamento. Respondi, né? A pergunta? Com certeza. Deixa eu emendar com o Everson aqui. Everson, antes a gente estava batendo um papo aqui antes de começar, estava falando que você está justamente numa fase de organizar a casa para começar o orçamento. Se você falasse um pouquinho da importância de organizar a operação como um todo, para começar o orçamento e seguir nesse processo bem feito, e se não tiver essa organização, quais são os riscos que a gente tem? Sim, exatamente. Então, o primeiro passo é conhecer a operação da empresa, conhecer as particularidades que o negócio tem, o histórico de receita, a primeira linha de qualquer orçamento, a linha da receita. Como que é previsto o crescimento do ano na receita, na linha da receita. E aí, cada empresa num momento diferente, mas os dados da contabilidade são a matéria-prima dos dados que vão depois popular o orçamento, estarem dentro do orçamento. Seja no Excel, trabalhoso, seja usando um sistema que facilite muito a vida desse gestor de controladoria e de área financeira. Não ter os dados e ir para um orçamento vai ficar no tentativa e erro, e toda hora vai reportar um número que todo mundo vai criticar, os gerentes vão dizer que está errado, o dono pode dizer que, putz, mas não foi isso que eu pensei, que você me falou que ia acontecer. Preparar os dados e conseguir fazer que a contabilidade, primeiro, esteja conciliada e batendo o que? Ativo, passivo e as linhas do resultado. E o processo, até numa experiência recente, ele começa antes ali, dentro de como que funciona o fluxo da empresa, né? Quem que compra, quem que aprova as compras. Dentro do processo de aprovação de ordem de compra, o gestor que vai reportar o orçamento participa ou não participa? Se ele só recebe o lançamento e não vê, não consegue enxergar durante o mês que aquela nota, aquele lançamento está entrando na linha, no centro de resultado, no centro de custo dele e na conta contábil que ele previu, depois vai dar confusão.
vai começar e pelo caminho da confusão. Então, o treinamento do time, por que começar em agosto? Porque começar o quanto antes, né? O mais cedo possível. Então, desenhar o processo de compras para que o gestor possa participar da aprovação da ordem de compra. Não que seja o único aprovador, mas que seja o primeiro aprovador e o financeiro, por exemplo, seja o segundo aprovador. Facilita muito o processo de reportar depois o orçamento. E é um erro também a empresa às vezes pensar que não estou preparado, não vou começar nunca meu orçamento. Tem que ter alguém que puxe o processo todo, que geralmente é o CFO, o controller, essa pessoa que vai pegar a batuta ali e dizer, gente, a gente tem que chegar nesse EBITDA, nessa receita bruta. A área comercial se esforça, as áreas internas têm que cumprir aquele gasto, entendendo o quanto de esforço de despesa e custo variável está ligado com a receita. Então, é uma ginástica difícil. Não é um trabalho simples. Por isso que quanto mais tecnologia a gente tem e quanto mais o processo está desenhado pelo gestor, corrigindo toda hora. Não, isso aqui não funcionou. Quanto mais rápido corrige a rota, melhor vai funcionando. Tinha um gerente de TI, numa das empresas no passado, que falava toda hora assim, é melhor feito do que perfeito. Toda hora repetia isso. É melhor feito do que perfeito. Faz, depois melhora. Continua melhorando. É uma evolução contínua, né? O primeiro orçamento que eu trabalhei foi em 2009, quando eu recebi investidor na minha empresa. A gente começou a fazer para 2010, então a partir daí. Só que todo ano a gente ia melhorando, porque a gente vai aprendendo. Sim. Então a gente vai avançando aqui um pouco. Para aprender a gente tem que errar. Então o próximo tópico que a gente vai explorar aqui um pouco é sobre os 5 erros mais comuns que as empresas cometem. E ele não tem uma ordem de sequência, porque são 5 que afetam as empresas como um todo. Então aqui primeiro, ignorar as mudanças de mercado. Isso aqui é o que não falta para a gente agora, porque reforma tributária, a crise que a gente está passando, a crise global, guerra no Irã, petróleo disparando, guerra na Ucrânia, afetando os grãos, petróleo também. Então, é uma loucura o momento que a gente está vivendo agora de instabilidade, que nós brasileiros, de fato, estamos acostumados com instabilidade, mas as nossas próprias, né? Não com as externas. Agora a gente sofre com as externas também. O segundo ponto é tratar a tecnologia como suporte. Às vezes a gente pensa que tem muita empresa falando, mas agora eu vou conectar uma IA no Excel e vai fazer tudo para mim, como se fosse a solução dos problemas. E seja agora IA, seja quando começa a usar um Excel, quando começa a usar um software. Então, a tecnologia por si, ela não resolve o seu problema e não faz o seu planejamento ficar melhor ou pior. Ela é só um meio de você estruturar, que você pode estruturar mais rápido, ou mais lento, mais eficiente ou menos eficiente, ela pode te apoiar nisso. Mas algumas pessoas acreditam que a tecnologia vai resolver todos os problemas. Então, que simplesmente vai colocar os dados no Excel e uma IA vai conectar lá e vai fazer perguntas e ela vai te falar se está bom, se está ruim, o que está acontecendo. Que bom se fosse tão simples, né? Exato. O próximo tema aqui é o não revisar periodicamente. Tem algumas empresas que fazem orçamento lá em agosto, setembro, não importa, até dezembro, para o próximo ano, mas depois não acompanham isso mensalmente para saber quão próximo nós estamos do orçamento ou quão longe. Porque eu sempre uso aqui um ditado de ferrou é diferente de vai ferrar. Porque o ferrou você não tem mais o que fazer, tá? Já ferrou tudo. Agora o vai ferrar, você consegue corrigir o curso do navio e evitar que ele bata em alguma geleira como o Titanic, alguma coisa. Mas a gente, quanto antes a gente descobre, melhor. E aí, quando você está, muitas vezes, no Excel, que tem que esperar que o teu conselho de investidores, o teu conselho de administração peça para você fazer um planejamento, você demora semanas para voltar, hoje em dia a gente não tem mais essa velocidade, porque as coisas são muito mais dinâmicas e mudam muito mais rapidamente, né? E aí, a gente acabou de falar disso, né, de que é importante de preparar a informação antes de fazer o orçamento. Então, os dados. Isso aqui me lembra o que o ditado está sendo muito dito sobre IA. Se você jogar dados ruins na IA, ela vai te dar uma orientação ruim. Ela vai te dar um relatório ruim. O mesmo orçamento. Se você não tiver teus dados bem preparados, teus dados atualizados, confiáveis, você não vai ter um orçamento bom. Então, o primeiro ponto é, antes de começar a fazer, certifique-se que seus dados estão ok. Isso é um erro muito comum também.
E aí o central aqui é o subestimar os custos operacionais. Custo ainda é uma coisa que a gente pode ter controle. Eu queria ser o governo federal, que se tiver que o custo aumentou, eu coloco mais um imposto e vem mais receita e está tudo bem. Infelizmente, as empresas não conseguem fazer isso, porque elas têm que combinar com o cliente. O nosso governo não precisa combinar com o cliente, simplesmente aumenta o imposto e ele aumenta a arrecadação, mas a gente está vendo aí um monte de empresa com dificuldade, acaba aumentando por um tempo, mas depois essas empresas quebram, ela reduz o imposto também. Então, mas subestimar os custos operacionais é uma coisa que, isso aqui para mim, em orçamento, é uma das coisas mais importantes, porque a gente vai olhar no mês a mês e se a gente esqueceu algum custo, se a gente subestimou algum custo, ou até superestimou, mas a gente consegue controlar, é uma das partes que mais consegue nos ajudar na gestão anual do orçamento que a gente faz mensalmente. Então, esses são os 5 erros que a gente mais ouve dos nossos clientes, que eles falam que já cometeram no passado, principalmente os que têm mais maturidade. E agora eu vou inverter, começar pelo Everson aqui. Everson, são erros comuns mesmos? Como é que é a tua visão sobre isso? O que você adiciona disso? Qual desses é um que você gostaria de destacar? São os erros mais comuns. Um outro, que talvez seria o 6º na lista aí, é a gente achar que o sistema, digamos, tem um sistema RP X. Vou fazer o orçamento dentro desse sistema e ele sozinho vai reportar o resultado daquele mês. Cada gerente, cada gestor, coordenação que tem essa responsabilidade precisa participar. E aí tem sempre alguém, que é a pessoa de FP&A, ou a pessoa de controladoria, que vai lá na mesa de cada um cutucar para entender o porquê que a pessoa não previu aquele gasto. E conforme a operação vai caminhando, o que é custo, aí está mais ligado ao que é variável, né? Com matéria-prima, com fábrica, e o que é despesa está mais com o pessoal de comercial, administrativo. Então, a maturidade passa por a frequência de ficar ali buscando as áreas, conversando com as áreas. E a maturidade também, de cada gerência querer realmente entender o seu número e procurar formas de facilitar a vida de todo mundo, de reportar num lugar só, de ter um caminho padrão para seguir o orçamento e não ficar muito solto na cabeça de todo mundo, fazendo aquilo que acha que vai dar mais resultado. Então, todo mundo tem que perseguir os 3 objetivos chaves, né, que geralmente a gente tem na empresa, ou 2 é o EBITDA do ano, faturamento do ano. É um exercício contínuo. Então, o orçamento é Por exemplo, a minha esposa e minha filha estão indo na academia, mas a minha esposa, eu preciso ir para a academia. Então, eu acabo não indo ainda, elas estão vendo o resultado. Ela volta no outro dia, volta no outro dia, volta no outro dia. A pessoa da contabilidade, do orçamento, quando ela começa a ver o resultado funcionar, o EBITDA desse mês, a gente conseguiu chegar em 12%. A gente chegou em 10%, ou 9,5%. A gente vai aumentar a receita com tal ação, com tal desconto. É um exercício contínuo mesmo, não tem a fórmula exata, mas tem o melhor feito do que buscar a perfeição. Eu acho que uma das coisas que a gente vê nisso, quando a gente começa a trabalhar no orçamento também, é que quando você olha o todo, você pode ver uma variação até pequena ou uma variação grande, mas da onde vem essa variação? Quando você começa a separar o orçamento e entregar para cada área, fazer o seu orçamento e buscar essa informação, você consegue ter o que ele chama de orçamento descentralizado, mas cada um cuidando do seu pedacinho, então cada movimento que cada área faz ajuda no todo. Então, de novo, é igual o ferrou e o vai ferrar. Então, tem alguma coisa que não está indo bem. Pode ser receita, pode ser custo, etc. Mas qual é o departamento que está fazendo isso? E qual é o motivo? Porque, dependendo, em alguns casos, é necessário você fazer um investimento a mais, você sabe que vai ter uma sazonalidade, aquele custo, mas não é alguma coisa persistente, é alguma coisa pontual. Então, você já pode olhar para frente. E aí, eu vou passar para a Janaína aqui para a gente falar um pouquinho sobre olhar para frente e olhar pelo retrovisor. Então, imagino que quando você vai fazer uma consultoria, muitas vezes as empresas
ou elas não estão bem estruturadas, ou elas estão olhando só para trás e não conseguem olhar para frente. Então, quando a gente olha para trás, é o que eu chamo do já ferrou, e agora o que a gente vai fazer? Como é que é isso? Conta um pouco para a gente como é que muda depois de mudar como é que são os impactos depois de mudar, só olhar para trás e começar a olhar para frente com relatórios, com visão, com planejamento. Normalmente, assim, das empresas que eu trabalhei e trabalho, elas olhavam para trás, como você bem falou, ou às vezes nem conseguiam olhar para trás, porque tinha uma contabilidade fazendo a parte contábil, mas eles não utilizavam os relatórios gerenciais para fazer as análises do seu negócio. E o interessante é que algumas iam bem, mas por quê? Porque olhavam o fluxo de caixa, pelo menos, né? Então, já era alguma coisa na parte de gestão financeira ali, porque o fluxo de caixa é um dos relatórios mais importantes. Mas daí, a partir do momento que eu fazia a implantação do relatório gerencial, trazendo essa análise financeira do resultado, do fluxo de caixa, e daí do orçamento e das projeções futuras, a gente percebe uma diferença bem grande em relação à perspectiva que esse empreendedor tem do próprio negócio e da visualização que ele tem de como funciona o próprio negócio também, que às vezes a pessoa não conseguia enxergar. Então, eu tenho um cliente, por exemplo, que ele faz eventos no final do ano, só que ele começa vendendo esse evento dele um ano antes, e a outra parte para os outros 12 meses. Então, ele leva 24 meses para receber, enquanto que os pagamentos dele acontecem lá em 10 meses, mais ou menos. Então, mostrando para ele, através dos relatórios gerenciais, ele conseguiu enxergar isso que antes ele não conseguia enxergar, em que momentos que o fluxo de caixa dele precisava de aporte, e daí aí que a gente começa a tomada de decisão, né? Quem vai aportar esse dinheiro? Vai vir do teu bolso, vai vir do bolso do investidor, vai vir de um empréstimo no banco. Então, trazer esses relatórios gerenciais, assim, faz uma diferença enorme. E daí você não olha só para trás, começa a olhar para o futuro e hoje, por exemplo, a gente já está olhando para 2027, mas é uma operação mais simples, não é uma operação tão complexa quanto essas que vão sofrer aí agora com reforma tributária, com o novo IRFS 18, inteligência artificial. Então, a gente tem bastante coisa diferente esse ano para trabalhar dentro do orçamento, né? Até quando a gente vai buscar dinheiro emprestado no banco, é diferente quando você fala, preciso de dinheiro para essa semana, preciso de dinheiro daqui 3 meses. A taxa que o banco vai te aplicar é bem diferente, né? Então, tem muitas coisas. Vamos seguindo aqui, a gente tem bastante coisa para passar aqui hoje, então, no próximo tópico, aliás, todo mundo que está participando conosco, vocês podem mandar suas dúvidas aqui no nosso chat, que de alguma forma chega aqui para a gente vai batendo um papo também e vai usando as perguntas de vocês para conversar aqui com os especialistas. Então, o 2017, estou 10 anos atrás, 2027 vai ser um ano bem diferente, está todo mundo, de certa forma, nervoso com essa mudança, né? Todo mundo esperando o que vai ser, a gente está esperando algumas decisões ainda, se split payment, quando vai entrar, as taxas que ainda não estão definidas, qualquer imposto que a gente vai pagar, a gente só sabe que vai ser difícil e vai ser complicado. Então, a gente tem a reforma tributária, que é esse elefante branco fazendo o duplo mortal carpado, que a gente nunca sabe como é que vai estabilizar. A gente tem o IFRS 18, aí, que é a mudança de como a gente vai reportar a DRE, e não só desse ano, não só do ano que vem, né? Porque a gente vai ter que voltar e fazer 26 também, né? A gente tem a inteligência artificial entrando aqui, que ela pode ser uma grande aliada, ou se não for bem utilizada, pode até nos atrapalhar. Sim. É uma das coisas que a gente tem discutido bastante. A inteligência artificial está aqui para ajudar, mas se você não souber usar bons prompts ou pegar boa informação, ela vai te dar uma informação. Se você perguntar errado, ela vai te responder errado. Ela vai te dar a resposta certa para a pergunta errada, aliás. Então, aí você vai ter um problema que você vai usar uma premissa e você vai tomar decisões baseadas numa premissa que não é a premissa correta ou não é a melhor premissa. Mas ela pode ajudar muito, né? Por exemplo, no FP&A Plus, a gente tem os nossos agentes que eles fazem o trabalho do analista de FP&A, muitas vezes. Ele pode pegar uma análise, ele pode mandar para a área, ele pede explicações, ele analisa, ele vê se é coerente ou não, tudo antes de entregar para quem vai tomar uma decisão. Então, não é simplesmente te montar um relatório e trazer.
tem uma análise em cima, ou prepara as informações, enfim, tem um monte de coisa que pode apoiar os times financeiros nessa linha. E a gente tem eleição também. Então, ninguém sabe quem vai ganhar, toda hora as pesquisas saem e oscila, e sai alguma notícia que muda tudo. Então, tem muita gente esperando, depois das eleições eu vou ver o que eu faço. Só que, ainda bem que as eleições já estão perto, aqui a gente precisa tomar as decisões, mas a gente precisa planejar para o ano que vem, você esperar passar a eleição, e aí provavelmente vai ter segundo turno. Até chegar ao segundo turno, para você começar a planejar, pode ser tarde demais e pode fazer. Então, do ponto de vista de vocês aqui, 2027 vai ser um ano atípico, com mais complexo que os outros? Esse ano de 27, os profissionais da nossa área que vão passar por ele vão ser os vingadores da próxima geração. Vão criar uma casca, né? Quem hoje tem aí 40, 50 anos, passou pela época que não tinha celular, que aí não tinha Instagram, era outro software lá, e antes também. Então, são mudanças muito agressivas, muito de virar realmente ali o sentido da contabilidade. O que às vezes me deixa, fico perplexo assim, é que tantos Brasis diferentes que existem no mesmo assunto. Então, contabilidade, tem gente ainda que está há 10 anos no passado, tratando a contabilidade. Essa mudança agora do CPC 51, tem gente que não vai mudar, que vai continuar. Empresas menores ou que não preveem o crescimento, ou de buscar investidor, de ter o balanço reportado para um banco, acabam deixando para depois. Existe uma multiforma de ter a contabilidade e a área financeira. E aí o empresário ele vai testando o que funciona. Vou testar até o máximo, quanto menos eu quero pagar para o meu contador. Uhum. E aí contrata um escritório que às vezes paga um pouquinho só de valor e que não entrega nada, e que não direciona realmente. Esse momento agora, para nós da área de finanças, tributário, é um tesouro, assim. Mas, na sua opinião, o que você acha que deveria, que quem está aqui conosco, nos assistindo, o que deveria se preocupar ou fazer diferente para 2027, por conta dessas mudanças todas? Quais são as preocupações, o que eles deveriam começar a se preocupar ou atuar agora para ter um planejamento de sucesso para o ano que vem? A primeira decisão, quem é a pessoa que eu estou confiando? Eu sou o sócio dono de um negócio que fatura 100 milhões, 200 milhões. Quem é a pessoa que eu estou confiando para tocar esse assunto para mim? O empresário não vai saber, não vai entrar, o que é o split payment, como que vai funcionar a nota, que vai descontar o valor, vai mandar para o banco, vai mandar para o governo direto. Ele tem que saber, assim, ter confiança de que a pessoa que está tocando esse assunto esteja realmente, a vida dela, a experiência dela é aquilo. Então, assim, a especialidade, talvez essa resposta sintética. O profissional de finanças e de tributário, seja o diretor, seja o gerente, o nome que a empresa der. Esse cara está realmente desafiado, e esse cara é especialista nesse assunto, está realmente tocando a empresa, os negócios da forma, com a maior técnica possível, tem conhecimento, tem parceiros que estão ajudando ele a tocar isso da melhor forma. Se a pessoa está, de repente, isolada no mundo, que não vê novidades há muito tempo, ela vai continuar fazendo feijãozinho com arroz, que às vezes não consegue nem reportar o número no final do mês, e o empresário acha que está indo tudo bem. Uhum. Às vezes ele está perdendo todo mês, market share, perdendo posição de mercado, e não sabe, perdendo, tendo que buscar dinheiro com o banco toda hora, porque a pessoa que está conduzindo para ele o negócio, o business dele, geralmente o empresário é o comercial, é o cara que vende muito bem, é o cara que desenvolveu a marca ou desenvolveu aquele segmento. Mas apostar num profissional de finanças, um consultor, em alguém que realmente está desafiado a fazer aquilo funcionar. Legal. Eu tenho ouvido muitos dos nossos clientes que algumas empresas têm falado, olha, antigamente eu fazia um orçamento para o ano, acompanhava mensalmente, ok. Depois eu comecei a fazer um forecasting na metade do ano, para o segundo semestre. Recentemente eu passei a fazer trimestral, e eu estou vendo que em 2027 eu vou fazer mensal, o famoso rolling forecasting. Sim. Porque eu tenho que todo mês acompanhar isso aqui, porque
é muita mudança que está acontecendo, né? Tem que colocar o IBS, o CBS, mudar os impostos, fazer. Então, a gente é imposto por dentro, imposto por fora. Então, tudo isso, um erro nisso aqui, pode dar um impacto muito grande na empresa, porque se eu não souber comprar, eu vou me creditar do imposto na forma tributária ou não. Se eu não souber comprar, o meu competidor vai ter custos menores, vai ser mais competitivo do que eu nisso. Se eu não souber criar cenários, né, por exemplo, empresas de logística, eles estavam com um cenário andando porque o combustível estava estável. E aí veio a guerra no Irã, o combustível disparou. Qual é a ação? O que eles vão fazer? Como é que fica esse cenário? Então, a gente tem visto que esse módulo essa funcionalidade de criar cenários, que nos nossos softwares é muito simples, de você criar o cenário, você só replica o teu orçamento e muda alguns parâmetros e cria o cenário. No caso desse, o custo aumentou, né, porque o combustível ficou mais caro, ele não conseguiu renegociar todos os contratos dele a tempo, então ele vai, como é que fica a minha margem? Como é que eu vou fazer daqui para frente? Eu vou precisar pegar dinheiro no banco ou eu vou conseguir sobreviver até o final do ano? Então, esse tipo de coisa, eles têm trazido muito, né? Fora essas preocupações, Janaína, o IFRS 18, desculpa, como que ele vai impactar e qual a preocupação que as empresas estão fazendo no planejamento tem que ter relacionadas ao IFRS 18? Bom, hoje, o IFRS 18, ele está vindo para mudar a estrutura do DRE que a gente tinha lá no CPC 26. Então, ele vai trazer lá, separado lá, em quadro operacional, investimento e financiamentos, né? Mas eu também estava pensando nisso, avaliando essa mudança de estrutura, que ela tende a vir para ficar mais fácil e mais apresentável para que os gestores possam enxergar esse resultado da empresa e possam realmente tomar decisão e ver o que é da operação, o que é de financiamento, o que é de investimento. A gente tem hoje 2 DREs, né? A gente tem a DRE contábil, vocês vão concordar comigo, e a gente tem a DRE gerencial, que a gente acaba modelando ali justamente para que os tomadores de decisão tomem suas decisões. Como essa nova DRE está chegando, ela está muito parecida com a DRE gerencial. Então, tem algumas linhas ali só que mudam, mas ela está muito parecida. Eu vejo que dá para a gente implantar isso como controladoria e FP&A, como profissionais que vão fazer o orçamento, são os responsáveis pelo orçamento, podem começar a utilizar essa DRE como prática a partir daqui para frente, né? Mas tem que fazer não só 2027, mas também 2026, então não dá para deixar o passado para trás, tem que ter um ano comparável ali, mas, em geral, eu também não estou vendo discussão sobre isso no mercado, todo mundo está correndo, assim, vai ter a reforma, não é a reforma, vai ter a nova DRE, mas ninguém está falando se a nossa DRE gerencial vai ficar do jeito que está, ou vai ser substituída pela nova. Eu, pelo menos, não vi nada no mercado, mas eu acredito que, já que vai ter que mudar a DRE, muda a DRE gerencial também, para ficar comparável com todo mundo, principalmente com empresas de capital aberto, né, que é quando a gente pega de referência ali. Com a cara, o fluxo de caixa, né, que a gente já tem hoje essa divisão do fluxo de caixa lá no método indireto, que é quando a gente compara balanço, né, balanço de ano anterior com balanço do ano atual, já tinha esse jeitão que a nova DRE vai apresentar, só que uma tem a competência do ano, cravado naqueles 12 meses, a outra tem a variação de um ano para o outro. Quanto que eu aumentei meus ativos, quanto que eu aumentei em financiamento, para daí conciliar aquele número lá do fluxo de caixa do método direto, né, que é o que sai do banco, que entra do banco. Tudo isso é para quê? Para ter mais transparência e clareza nas informações para o investidor comparar um negócio que seja do mesmo segmento. Por que esse negócio está andando saudável e por que o outro negócio tem dificuldade? Então, esse o grande mistério ali. Por que uma empresa, às vezes, do mesmo segmento, a gente vê isso no varejo no Brasil? Por que uma empresa dá resultado bom e outras tantas, muitas, têm dificuldades? O que um faz de diferente do outro? Então, isso hoje, para entender, tem a dificuldade dos números ali, de ser especialista, de ter uma consultoria grande que vai entender e explicar os números.
Dessa forma, agora a gente vai ter uma facilidade de olhar pela DRE, pelo fluxo de caixa, o direto e o indireto, falando uma mesma língua ali, facilitando um pouco a coisa toda. O cenário no Brasil não está falando muito sobre a DRE, porque a reforma veio e atropelou todo mundo. Tem tanto prato que a gente está equilibrando que esse é um prato lá no fundo. Não, muito bom. Vamos entrar num ponto aqui, então, bem interessante agora, que é como estruturar o orçamento para o ano que vem. Então, a gente separou aqui, de novo, tá no e-book lá que vocês viram o QR Code. Quem não pegou pode falar no chat que a gente manda o link para vocês baixarem. E a gente separou em 5 etapas aqui como para fazer um bom planejamento. O primeiro é olhar para trás para poder olhar para frente, né? Então, vamos olhar 2026, como é que foi, que erros que a gente cometeu. Nós mesmo aqui no nosso orçamento, a gente esqueceu algumas coisas no orçamento. Então, a gente falou, vocês trabalham com software, esquecemos, acontece, a gente chegou e falou, na hora do orçamento não tinha mais. O que a gente vai fazer agora? Certificar que tudo que a gente deixou passar, não passe mais. Se a gente esqueceu alguma coisa do orçamento, que seja alguma coisa nova. Então, primeiro ponto aqui que os nossos clientes falam olha para trás, pega teu orçamento lá, vê tudo que tem e bate, e depois vai fazer o teu orçamento para ver se não esqueceu nada do que tinha aqui, que vai voltar lá no ano que vem, né? Tem coisas pontuais que não voltam mais. Segundo ponto é definir as premissas, o que você quer. Os investidores geralmente querem crescimento alto e muita geração de caixa. Aí, assim, isso aí na teoria é lindo e maravilhoso. Na prática, como você vai fazer? Ou você escolhe um dos dois, ou você tem um equilíbrio entre os dois. Então, tem que ter essas premissas. E aqui eu acho que é um negócio super importante, né? Entender se essas premissas são plausíveis, se elas são viáveis. Porque, às vezes, o investidor, o acionista, ele fala, eu quero um crescimento de 40% e geração de caixa, eu quero uma EBITDA de 37%. Caramba, que mercado que a gente está? Se o cara está no varejo, é impossível isso, né? Porque ele, geralmente, quando você falou, ia chutar, que vai bem, aqui tem caixa. Aqui tiver que pegar dinheiro emprestado a 14%, vai se dar mal. Mas essas premissas são muito importantes. E aqui é uma coisa que, não sei se vocês concordam, mas se define muito mais em nível de alta gestão. Eles vão definir aquele padrão e depois vão informar as premissas para as áreas para que eles comecem a trabalhar no orçamento. É assim que vocês enxergam também? Sim. Legal. Terceira etapa, construir os cenários. E a gente já fala construir cenários, porque até o ano passado a gente falava construir um orçamento. Mas agora os clientes falam assim, eu já vou começar com 2 ou 3 cenários. Um cenário sem split payment, um cenário com split payment, um cenário com guerra, sem guerra, o que seja. Eles já vão deixar alguns cenários prontos, que eles podem até mudar as premissas, adaptar o cenário. Porque no caso dos nossos clientes que usam o software, ele integra direto no RP, e ele já traz toda a informação de lá, então ele popula o realizado automaticamente. Então, quando ele pega o cenário ou o orçamento e os diversos cenários, o realizado vai para todos os cenários. Ele começa a ver e vamos falar assim, olha, a gente está fazendo orçamento. Se um candidato ganha, é um cenário. Se outro candidato ganha, é outro cenário. Se acaba a guerra no Irã, é um cenário. Se ela continua, é outro. Então, a gente tem visto muito essa construção de cenários desde o início. Geralmente, a gente faz isso quando a gente entra num período crítico e fala, peraí, ferrou, começou alguma coisa, vai precisar de alguns cenários. Não, os clientes já estão começando desde o início a pensar em cenários. Então, a gente recomenda que já desde o início, seja com software, seja com Excel, já trabalhe alguns cenários para que você tenha uma visão melhor, que algum desses cenários vai estar mais próximo da realidade e talvez o outro entre, depende do trimestre, um esteja mais próximo, no outro trimestre muda para outro, mas aí você vai ajustando e tendo uma melhor clareza de como está a performance da sua empresa. A quarta etapa é onde a gente distribui, tendo clareza das premissas, dos cenários, a gente distribui para as áreas para que elas projetem receitas e custos, ou só receitas, ou só custos, ou investimentos. Então, tudo isso, cada área tem que fazer sua premissa, né? E outro dia até a gente estava brincando que sempre que você fala de orçamento, todo mundo fala, preciso contratar. Então, eu acho que aí quando volta, pô, vocês estão malucos? Vocês dobraram o time e a receita subiu 10%, não é possível. Por isso que as premissas são tão importantes. Se a gente fala que o objetivo é crescer 10%, você não pode dobrar o teu custo, porque senão sua margem vai virar negativa. Mas aqui, cada área projeta o seu e aí tem que consolidar. Aqui é quando com o Excel também se sofre, porque combinar uma série de planilhas, mesmo que você coloque senha, e aí dá erro de fórmula, aí pode dar um esforço muito maior, quando não
saímos com dados errados, fórmulas erradas, etc. Aqui, de novo, um software ajuda bastante porque ele consolida tudo e aí você tem, legal, se todas as áreas projetaram o seu orçamento departamental, eu consigo ver como vai ficar a empresa. E aí a gente volta para olhar esses KPIs, que é a quinta etapa, para ver o retorno do investimento. E, opa, desculpa, aqui que apareceu a próxima reunião. E aí a gente volta para ver, peraí, essas premissas estão ok ou não? Muitas vezes a premissa que a gente definiu pode não ser adequada. Sim. Então a gente tem que voltar e adequar. E aí é o período de novembro para dezembro que são os ajustes finos até que chegue-se ao final a aprovação do orçamento. É isso mesmo? Como é que é a visão de vocês sobre essa etapa? Quais são as dicas que vocês dão para os nossos participantes aqui? Está nessa linha? Se tiver alguma coisa a mais, fique à vontade. Um ajuste que já aconteceu no passado foi pensar que o sistema ERP daria conta de tudo. Então, tem os grandes de mercado, eu uso o primeiro, o segundo grande de mercado, e eu vou fazer tudo dentro do meu ERP. Então, eu vou cadastrar linha a linha, e depois vou reportar, porque lá ele compara. O orçado era 1.000, realizado foi 1.500. Tá, mas e a explicação? E que nota que veio a mais? E o cenário? O gestor, como é que esse cara vai explicar o que aconteceu? Ou quem está na posição, sai catando, pede para o analista ver um a um, para ter as explicações. Isso é, digamos, como andar de bicicleta numa rodovia. Você vai demorar um tempão para chegar do outro lado. E a maioria dos RPs, eles não tem esse módulo de planejamento. Às vezes tem planejamento, mas não planejamento como o orçamento, porque eles dão algumas funcionalidades muito limitadas, e a tua visão é muito curto prazo. Né? O objetivo... fluxo de caixa, por exemplo, ele te dá uma visão de 3, 4 dias, mas a famosa visão de 13 semanas, que vai te mostrar, levar os 90 dias lá para você saber o que vai acontecer lá na frente, é impossível fazer com o RP, ele não está preparado para isso. Né? O objetivo do RP ele é ótimo, e é muito importante, que é ser a base de dados. Onde estão os dados da contabilidade, dos tributos, de todas as áreas, do estoque, estão no RP. E ele cumpre muito bem o papel que ele precisa fazer, que é ser a base de dados firme de toda a operação. A maturidade, como eu falei no início, vai passando pela decisão estratégica da empresa de dizer qual ferramenta eu quero usar agora. Eu estou no nível, estou faturando 1 milhão por ano. Putz, eu sou pequenininho ainda. Não, eu estou em 10 milhões por ano. Então, o meu profissional que está cuidando de finanças já não é o mesmo cara do 1 milhão por ano. Agora eu tenho 100 milhões ano de faturamento. Talvez o cara que fez o 10 milhões não vai estar nos 100 milhões. E esse cara dos 100 milhões ele tem que tratar com os bancos, tem que reportar o balanço e explicar o balanço para o banco, o que teve de variação de um ano para o outro. E o cara dos 100 milhões, pode ser que ele leve para 200 milhões, 300 milhões, mas talvez não seja o cara do bilhão. Então, por isso que o time de controladoria, de finanças, ele vai se transformando e vai se aperfeiçoando conforme a história da empresa também vai crescendo. Né? Eu acho que você pegou um ponto muito interessante, porque a gente costuma dizer aqui que o RP ele faz muito bem o papel operacional. Porque, assim, quando você pagar, quando você receber, ele está tudo lá. Mas qual é a fonte da verdade para você poder tirar os dados, transformar em informação, projetar relatórios para olhar para frente, para entender a tendência ou entender o que vai acontecer, o que tem ali na frente. É um buraco? É um muro? Ou é uma rodovia pavimentada suave para andar? Então, aqui a gente fala, os nossos clientes também falam assim, hoje eu tenho a fonte da verdade, que é o Profix, o plano, o FP&A Plus, e dali eu posso criar qualquer visão, qualquer cenário, qualquer relatório. Mas, obviamente, precisa integrar com o RP, porque ele tem todo o operacional lá. E aí, uma vez que você tem essas informações, você consegue fazer. Mas o que a gente tem ouvido também é que, assim, a única certeza que todo mundo tem é que vai errar o orçamento ano que vem. Porque tem tanta mudança que vai acontecer ao longo do ano, assim, é impossível acertar. Já é difícil acertar, né? Mas o importante, né, Janaína, queria te ouvir um pouco, não é acertar o orçamento, mas estar na direção certa. Né? Sim, sim. Aqui eu até estava olhando e normalmente, como que eu gosto de trabalhar em relação ao orçamento, né? Eu gosto de começar estruturando, então vai lá montar a DRE, vai montar quais são as contas que vai trabalhar, e daí já trabalhar com os
os executivos o planejamento estratégico. Então, onde que a empresa quer chegar no próximo ano, percentual de crescimento, qual que é a margem que pretende chegar, qual que é o EBITDA. E, a partir disso, a gente começa daí a fazer essas outras etapas aqui, e daí faz um alinhamento junto com os demais gestores, para a gente calcular entre linhas que a gente chama, né? Então, daí vai ver folha, vai ver custo, vai ver CAPEX, vai ver impostos, despesas operacionais, todo o resto ali, e a gente vai calculando isso. Eu digo que eu gosto de fazer assim, para que evite de você ficar indo e voltando muitas vezes, porque se você começa fazendo o orçamento meio no escuro, você não sabe para onde você está indo, cada um vai calcular de um jeito diferente, né? E se você alinha, todo mundo já sabe para onde que a empresa tem que ir. Perfeito. Você falou uma palavra-chave que me lembrou uma coisa também, folha. E a 6x1 vai continuar ou vai ser 5x2? É outro cenário que você vai ter que criar, porque a gente não sabe ainda, mas talvez em fevereiro comece a funcionar, ou ainda esse ano, a etapa o 5x2, e aí você vai ter, provavelmente as empresas vão ter que contratar mais pessoas. Então, vai ser um ano desafiador e coisa. Aqui a gente tem um outro e-book aqui para quem está conosco, que é um e-book sobre o uso de IA para gestão financeira e planejamento. Então, o book tem uma série de coisas, tendências. Isso não foi feito só aqui no Brasil, foi feito na América do Norte, Europa também, onde a Profix também tem operações. A gente tem operações em mais de 100 países, então falamos com muitos clientes nisso e criamos esse book para dar uma orientação de como usar, não usar IA só para moda, mas usar IA para que te ajude no resultado. Então, pode apontar aí, quem perder no chat a gente pode mandar o link. Mas a gente vai andando aqui a gente tem mais alguns minutos aqui, estamos com mais 9 minutos e temos algumas coisas para passar. Eu vou tentar pegar esses próximos acho que eles têm 2 ou 3 slides, passar rapidamente para a gente fazer uma discussão final. Aqui uma proposta de cronograma, então o que a gente faz em agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Não tem problema se você falar, agosto já passou, eu vou fazer em setembro. Você pode ir distribuindo ao longo dos meses essas atividades. Mas são coisas que são recomendações que são importantes vocês olharem. Talvez não se aplique a todas as empresas, mas aqui tem um passo a passo que também saiu do e-book. Então, eu vou passar um pouquinho mais rápido isso aqui, porque está tudo no e-book que vocês podem pegar lá, baixar e acompanhar. Aqui eu cliquei no errado. Eu acho que isso aqui é importante. Então, quem vai fazer um orçamento para o ano que vem, esse checklist pode não estar perfeito, pode faltar alguma coisa, mas ele é um bom checklist para que você possa seguir. Como a gente falou, começa revisando o orçamento de 2026. Mas eu não fiz orçamento em 2026. Não tem problema. Começa, então, do zero, mas começa a fazer. Porque o nível de clareza que você começa a ter quando você tem um orçamento anual, você começa a olhar e falar, caramba, como é que eu vivia sem isso? Porque você vai ter um nível de gestão muito mais elaborado. E aí tem consultorias que ajudam, como a Janaína aqui, a montar isso. Depois você pode atualizar as premissas macroeconômicas, né, que depende aí da economia, as mudanças do país, os impactos da reforma tributária, considerar os efeitos da IFRS 18, criar cenários alternativos. E a gente recomenda criar cenários desde o início. Não esperem alguma coisa explodir para criar um cenário. Criem cenários, deixem cenários prontos, que você pode rapidamente mudar a premissa e já ter um cenário atualizado. Depois, aqui à direita, definir indicadores de acompanhamento, que é super importante, porque qualquer mudança do indicador pode te mostrar uma tendência que vai acontecer nos próximos meses, e se você não agir rápido, essa tendência pode até quebrar a sua empresa ou te levar a um nível de endividamento que pode ser muito complexo. Estruturar um plano de contingência, né, caso já tenha alguma coisa de conhecimento, né, escala 5x2, por exemplo. A gente pode se entrar a escala 5x2, eu já tenho um plano de contingência aqui e eu sei o que vai acontecer, se eu vou aumentar o meu custo, o que é o mais provável, né, todo mundo vai aumentar o custo, ou se vai diminuir sua margem. Não tem segredo, as empresas precisam de uma margem mínima para sobreviver. Se aumentar o custo, de alguma forma você vai ter que trabalhar isso, é o que a gente chama de contingência. Estabelecer esse calendário de revisão, acho que no mínimo trimestral, a partir de agora, num ano tão difícil como 2027, tem que ser no mínimo trimestral. Clientes que estão no nível de maturidade mais ou têm negócios um pouco mais sensíveis a essas mudanças, rolling forecasting, ou seja, mudar todos os meses, revisar e ver se tem que atualizar. Validar a qualidade dos dados, ver se não teve um erro, como a gente comentou aqui, esquecemos de uns custos de outros, e isso entra impactando direto as margens e o EBITDA.
E, por fim, avaliar o uso da tecnologia nisso. Orçamento dá para fazer em Excel, só que ele sabe dos riscos da demora, né? Quando o conselho, o dono da empresa ou os investidores pedem um planejamento, se você demorar 2 semanas, esse dado, essa decisão já não vai ser a mesma, porque muita coisa aconteceu em 2 semanas. Então, com o software, você tem isso muito mais rapidamente. Então, isso aqui é um checklist básico que a gente também tem lá no e-book para vocês, ou a gente pode compartilhar esse material para quem tiver interesse aí, para se manifestar no chat. E adotando uma propaganda da lojinha rápida para vocês. Aqui, agora, já temos algumas perguntas aqui, então, do público. O Ricardo está nos perguntando aqui como podemos mensurar os impactos da reforma tributária, uma vez que muitas alíquotas ainda não foram definidas, empresa lucro real com apuração trimestral. Então, como é que vocês enxergam esse cenário e como que pode ser mensurados, esses impactos podem ser mensurados? O profissional que está dentro e que é o gerente tributário, o diretor de impostos, ele tendo um conhecimento profundo do negócio, ele precisa saber exatamente qual é o imposto do próximo ano se não mudasse nada. E aí, com o impacto da reforma, vai puxar alguma coisa para cima. Não vai ficar neutro, como está dito, né, que o primeiro ano de 27 é para que você tenha neutralidade tributária. Não vai acontecer isso. O mercado vai dar uma agitada e alguma coisa vai acontecer puxando para cima. Então, quanto para cima aquele negócio precisa calibrar 5% a mais ou 8% a mais para preparar o primeiro cenário do primeiro trimestre. Putz, passou o primeiro trimestre, agora já sei melhor. Aí o segundo trimestre vai caminhar no mensal, ali no rolling forecast, ajustando a cada passo, tem que seguir ajustando. Por isso a importância da maturidade do time tributário e desse gestor tributário estar afim mesmo de tocar aquilo ali, de viver essa emoção que vai ser 2027. O contador também, né? Deveria saber, o contador tem que estar acompanhando essa movimentação que vai acontecendo. A gente não tem a alíquota ainda definida para o ano que vem, mas está liberando 9%, mas não é uma coisa definida. Então, conforme você falou lá em alguns momentos, vai ter que fazer cenários, né? Então, mantendo o PIS e COFINS ali e qual que vai ser a CBS do ano que vem. Eu falei 9%, mas não disse do quê, né? Da CBS. Eu acho que o que eu poderia adicionar aqui, eu acho que não é técnico de finanças, mas converse com todo mundo que você conheça da área para trocar figurinhas. A gente aqui na Profex, a gente faz um programa chamado Profex Bench, de benchmark. Então, todos os meses a gente faz 1 ou 2, onde a gente traz clientes da mesma vertical para eles trocarem figurinhas. Obviamente, reforma tributária domina as discussões, mas todo mundo fala, como é que você vai fazer isso, como é que vai fazer aquilo? Então, um cliente traz uma pergunta e outros 9 ajudam a responder ou a resolver. Então, essa maneira mais fácil e barata é ver como é que todo mundo está fazendo. Eu mesmo pergunto, toda vez que eu entro numa conversa, eu pergunto muito, porque alguém pensou alguma coisa diferente, ou alguém está vendo alguma coisa que a gente não viu. Então, tem uma outra pergunta aqui do Emerson, falando em soluções de mercado, quais são os fatores ou critérios mais importantes que devem ser levados em consideração?
eu não sei que tipo de solução que o Emerson está falando aqui, se é o... Acho que eu peguei a pergunta dele. Qual que é o teu segmento? Você vende trator? Você é industrial do café? Procurar saber com parceiros de negócio que tem sistema e que já implantaram, isso tem que fazer networking, tem que sair conversando com os amigos. E também na pergunta do Ricardo em relação ao tributário, participe de grupo no WhatsApp de profissionais. Eu estou em pelo menos 2 grupos de pessoas que eu gosto muito aqui de Curitiba e de São Paulo, que todo dia tem notícia ali, deu erro na nota, não sei o que, no campo tal. E tem lá 100 pessoas naquele grupo. Não é um tempo, a gente não perde tempo no grupo, a gente tem insight, putz, eu tenho que revisar isso no meu sistema, que talvez quem implantou não olhou para esse detalhe. Então, o momento do networking, de saber se você está indo pelo caminho certo, esse profissional precisa buscar isso. Legal. A gente está estourado de tempo, a gente vai pegar a última pergunta aqui da Maris. Como podemos fazer fluxo de caixa com essas novas mudanças da reforma tributária? Eu vou começar essa aqui, vou falar assim, uma das formas de fazer, até com um software, que a gente tem o Profix Fluxo, que é um software para isso, mas você pode fazer assim, pelo menos quanto mais longa for a sua visão, Damares, de fluxo de caixa, melhor. Então, você precisa ter essa informação. E aí, você também deve criar cenários no fluxo de caixa, porque, como a gente falou, da mesma forma que você cria planejamento, você cria o fluxo de caixa com cenários para saber. É muito importante você entender que pode ter algum cenário que pode dar ruim, que pode ser impactante, e aí você já começa a trabalhar alguma coisa agora. O que vocês adicionam bem rapidamente para não estourar o tempo aqui na pergunta da Damares? Uma dica que eu já apliquei no passado, bem rápida. Tenha um dia da semana que o pagamento funciona. Então, eu só vou pagar contas na quarta-feira, por exemplo. Legal. E aí, 3 exceções funcionam muito, que é a folha de pagamento, os impostos e algum parcelamento de dívida que eu tenha com o banco escapa da quarta, para não antecipar. Todo o restante, renegociar com o fornecedor para encaixar na quarta, 28 dias mais a quarta-feira. Isso faz ter mais previsibilidade e facilita um pouco a nossa vida no financeiro. Perfeito. Janaína, adiciona alguma coisa? Ela vai ter que trabalhar bem próximo da área de controladoria e FP&A, se tiver quem está fazendo o orçamento, para poder enxergar lá o que eles estão prevendo de resultado da empresa, os impactos tributários. Agora tem o que a gente estava conversando hoje, o split payment, então também tem que projetar no fluxo de caixa ali, porque se acontecer, vai pegar. Vai pegar bastante. Vai ser uma rasteira forte. Então, está bem junto ali com a controladoria FP&A para fazer essa construção do fluxo de caixa. E a gente tem 2 maneiras, não sei se o Everson vai concordar comigo, tem o fluxo de caixa indireto, que daí é feito em cima de normas contábeis, e tem o fluxo de caixa direto, que é uma visão financeira, que a gente costuma usar, né? Para acompanhamento diário, é melhor ter um fluxo de caixa direto, se a Damares for da área do financeiro, né? Legal. Emerson, Janaína, muito obrigado pela participação, foi ótimo aí o bate-papo, espero que o pessoal tenha curtido também. De novo, o e-book com planejamento, tem todo esse conteúdo lá, a gente está à disposição para compartilhar com vocês. A gente acredita muito que quanto mais maduro for o mercado no Brasil, melhor planejamento as empresas fizerem, melhor gestão de fluxo de caixa, mais oportunidades haverá para a Profix também, por isso que a gente sempre produz muito material com a ajuda dos nossos clientes para compartilhar e ajudar todo mundo a crescer, ter mais experiência, melhor gestão das empresas, que a gente torna o país melhor, as empresas melhores, as empresas geram mais emprego, e aí a gente entra num ciclo virtuoso. Então, muito obrigado pela contribuição de vocês e espero convidá-los aí para uma próxima. Pessoal, obrigado e até mais, a gente está à disposição de vocês.